Alô galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos de volta aqui ao nosso MF Podcast. E hoje vamos fazer o último episódio do ano, né? Para começarmos novamente em 2022. Recebendo hoje aqui Luana, nossa psicóloga. Luana que vem fazendo um trabalho de acolhimento aos nossos pacientes. E a gente vai falar com vocês um pouquinho sobre a importância do psicológico no trabalho relacionado à estética facial e à estética como um todo. Ao lidar com a autoestima das pessoas, a gente tem que focar um pouco nisso, de entender um pouco a cabecinha das pessoas, para que a gente possa entregar para aquelas pessoas aquilo que elas esperam, né? E tentar tirar um pouco da cabeça delas falsas expectativas ou falsos perfeccionismos. Bom, bem-vinda, Luana, ao nosso podcast. Vou apresentar vocês que está aqui também moderando comigo. É Laís. Oi. E Laís vai me ajudar a bater esse papo sobre a importância da psicologia, do psicológico, na abordagem do paciente de estética facial. Oi, boa tarde. Muito obrigada pelo convite, doutor. Você sabe que é uma satisfação estar aqui com você. Sinto-me muito honrada. Obrigada, Laís. Obrigada. E vamos falar um pouquinho, né, sobre essa importância do atendimento psicológico, né, que eu não chamo nem de terapia, né, mas de um acolhimento da avaliação psicológica para esses pacientes de cirurgia plástica facial. E como foi que começou isso, Márcio? Já perguntou isso agora. Como foi que começou essa relação da psicologia com eu quero que Luana lembre, na verdade. Eu acho que começou ela sendo minha paciente. Não foi isso mesmo? Como foi isso, Lu? Conta pra gente aí. Vou contar. Então, posso falar um pouquinho, né, um pouquinho da minha história. Eu vim de outra cidade, né, vim de um interior que fica a 360 quilômetros daqui, Irecê, daqui de Feira de Santana. Estudei em Irecê até o ensino médio. Quando eu concluí, vim para a feira para estudar enfermagem. E aí, no terceiro semestre de enfermagem, logo que as práticas começaram, eu percebi que não me identificava nada com a área. E aí foi quando eu passei a buscar outra área. E aí passei por um psicólogo nessa época, né? Foi a primeira vez. E aí fiz uma avaliação psicológica e o resultado foi para a área de humanas. Então, psicologia, direito, como eu já tinha uma vontade voltada para o lado da psicologia, eu optei por cursar, né, o curso, fazer o curso de psicologia. Só que eu não tinha o apoio do meu pai, né? Meu pai queria que eu concluísse enfermagem e depois começasse psicologia. Você iniciou, então conclua e depois te apoio você iniciar outro. Aí passou o quarto semestre, quinto, faltando um ano para eu concluir a enfermagem. Esse ano seria somente de prática, eu sei que eu não ia levar adiante. Aí fiz a transição, sem ele saber. Mandei uma carta para ele, fiquei sem coragem de falar por telefone. Minha mãe veio e aí fizemos essa transição aí de curso, eliminei algumas disciplinas e mandei uma carta para ele. E aí ele teve uma reação que eu não esperava, me apoiou 100%, aí comecei esse curso. Ele precisava só de uma atitude sua, né? Pra saber só de uma atitude, exatamente. Aí eliminei essas disciplinas, modéstia à parte, fui uma das melhores alunas, né, do curso. Eu lembro que eu fiz um artigo na época, né, quando eu estava prestes a concluir o curso, e aí o meu orientador queria que eu fosse também apresentar em São Paulo, que nessa época foram selecionados 3 artigos na faculdade, e o meu foi um dos. Então você realmente se identificou de cara com a área? Com a área. E assim, uma coisa que eu sempre falo, né, para a gente se identificar também com a psicologia, a gente precisa ter empatia, como eu sempre falo para ele sempre escuta muito, né, essa palavrinha. Aí, então não adianta a gente querer forçar, né, ter essa empatia, ser uma pessoa empática, se de fato a gente não tem isso de lá de trás. E aí, desde essa época que eu morava em Irecê, eu tinha vontade de fazer a cirurgia ortognática, né, por conta aqui do meu queixo, da minha mandíbula, que eu era insatisfeita. Isso afetava você, sua autoestima? Como é que você se sentia em relação ao queixo? Afetava de forma leve. Não era uma forma moderada ou grave. Forma leve. Não, eu nunca
deixei de frequentar ambientes sociais, de ter relações deixou de tirar interpessoais, foto. nunca deixei de tirar foto, nada disso. Mas era algo que você queria melhorar em você. Queria melhorar. E aí, vim para a Feira de Santana. Quando eu vim, eu fiquei sabendo do famoso Márcio Freitas. Olha, Márcio Isso foi Freitas. quando foi? Que ano foi isso? Isso foi, doutor, em 2006. Seis. 2006. Ah, nós estamos em 2000 e... Ah, não me manda fazer conta não, eu sou de humanas, viu? Se eu fosse fazer esse teste, não ia dar exatos. 2006 eu provavelmente ainda estava na Otorrinos, né? Estava na Otorrinos. E aí eu fiquei sabendo, olha que engraçado. Eu até encontrei com essa pessoa no shopping na semana passada. Essa pessoa fez cirurgia ortognática com o Dr. Márcio. Mais ou menos na época que eu cheguei aqui. Acredito que tenha sido mais ou menos por este ano. Eu estudava com a filha dela, estudava enfermagem com a filha dela, e aí ela fez ortognática e ela começou a falar de Dr. Márcio para mim. Aí eu comecei a buscar, pronto. Aí me encantei por ele assim de cara, desde a primeira vez que ela falou. Que bom. E aí teve um ano, acho que em 2007, por aí, eu fui a Otorrinos acompanhando uma pessoa, né, um paciente dele. Quando eu entrei na sala, eu falei, vou conhecer Dr. Márcio hoje, né? Aquela expectativa. Quando eu entro na sala, que eu fecho a porta, ele sentado, que ele me viu, ele olhou, nem me cumprimentou, ele já falou assim, por que a gente não faz esse queixo? Sem eu falar nada. Hoje em dia eu não faço mais isso. Melhorei um Eu pouco. tenho uma amiga que fez autoplastia assim. Ela foi visitar uma pessoa no hospital, aí o médico olhou pra ela e fez assim, por que você não faz essa orelha de abano? Aí ela fez. Eu sempre abordo, eu sempre faço isso. Por exemplo, nas consultas de hoje, 2 das consultas de hoje, salvo engano, eu não vou diretamente na queixa do paciente, né? Eu vou na queixa, mas eu sempre pergunto, algo mais te incomoda no rosto? Fico esperando a resposta. A de hoje, ela não respondeu, eu acho que não. Eu falei, olha direito aí, olha aqui no tablet sua foto. Algo mais te incomoda? Ela, a orelha. Eu falei, pronto, resolvido. Isso. É o que eu falo, né? Aquele olhar clínico que só ele tem, aquela coisa mais específica, né? Que nós não temos. E aí, quando ele falou isso, me estimulou mais ainda. E aí, o tempo foi passando. E no ano de 2014, eu conheci, né, o meu esposo. E ele foi consultar o Dr. Márcio para realizar a cirurgia de desvio de septo. E aí o meu esposo, nesse ano também, ele passou no segundo concurso, ele já passou em 5 concursos, né, até hoje. E aí nesse concurso que ele passou, em 2014, ele aderiu um plano, né, de saúde e me colocou como dependente. E aí nisso, Dr. Márcio atendia pelo plano. Aí quando ele consultou o Dr. Márcio, foi quando eu comecei a me preparar, né, para a cirurgia. Já usava o aparelho e aí me preparei para a cirurgia. A cirurgia aconteceu o Dr. Márcio. Aí a cirurgia aconteceu no ano de 2017. Então demorou de quando você pensou até... 2018. Demorou um tempão, né? E por que Demorou. você acha que demorou tanto tempo assim pra você concretizar de fato? Vou fazer. Foi financeiro? Foi Eu acho medo? que a Foi o quê? oportunidade, a questão, porque geralmente cirurgia ortognática precisa de um preparo ortodôntico. Então ela estava no preparo ortodôntico e veio a oportunidade do plano de saúde, como ela falou. Entendi. Então estava esperando o Isso. momento adequado. Né? Então geralmente demora um pouco mesmo. Hoje em dia muito menos, né? Com os novos aparelhos ortodônticos, os preparos são muito mais rápidos. Chega a ter preparo em um ano e meio, mas antigamente Isso. demorava muito. Demorava muito. Mas é uma cirurgia que muda, né? Eu tenho uma amiga que fez e Muda. ela fala assim que existe uma Rafaela, o nome dela é Rafaela, antes da cirurgia e depois. Muda Ela sofria bastante. muito bullying na escola. Isso é uma coisa interessante até da gente falar. Para quem não sabe, a cirurgia ortognática é aquela que a gente mexe na mandíbula, na maxila, no queixo. Pacientes que têm classe 3, ou seja, o queixo Aquele muito queixo para pra frente, frente. tipo aquela boca de Yorkshire, ou paciente que tem a maxila para frente, que é dentuço. Então, às vezes, a gente precisa reposicionar esse esqueleto no lugar para que o paciente tenha uma face mais harmônica. Então, essa é a cirurgia ortognática. E aí você fez a cirurgia, Lu? Aí fiz a cirurgia em 2018. Nesse processo,
da cirurgia foi quando eu percebi a importância, né? Eu já era psicóloga, eu percebi a importância de um acompanhamento psicológico, né? Nesse pós-operatório. E aí, com 30 dias mais ou menos de operada, o meu esposo me deu a ideia: por que você não fala para Dr. Márcio para você começar a trabalhar com ele para atender os pacientes dele de cirurgia? Antes disso, você já tinha pensado a respeito da possibilidade de ter um psicólogo na equipe, Márcio? Na equipe não, mas eu já tinha uma noção dessa necessidade de ter esse acolhimento, tá? Mas eu não tinha pensado, não. E aí você foi lá e propôs. Aí eu olhei assim, pensei, falei, será que ele vai concordar? Eu vou me arriscar. Eu já me arriscava e depois dele que eu me arrisco mais ainda aí nas oportunidades. Aí mandei a mensagem, lembro como hoje, quando eu mandei a mensagem para ele. Eu em casa à noite mandei uma mensagem, aí ele falou, boa ideia, vamos conversar. Aí pronto, aí só que nisso foram quase 3 meses depois, 2 meses e meio depois, ele me procurou. Isso já foi na Clínica Nova, já foi na Niro, em 2018. Mandei a mensagem em setembro, em novembro ele me procurou. Aí eu fui e foi uma conversa informal, né, quando ele me mandou a mensagem, mas mesmo assim, eu levei meu currículo, aí fui. No dia que eu fui, aí ele já pediu para eu atender 2 pacientes de cirurgia, de rinoplastia. O que foi que para você foi decisivo, Márcio, quando você pensou assim, bom, a ideia que ela deu é legal e eu acho que isso pode melhorar em que para o paciente ou em que para você, porque acaba alinhando um pouco a expectativa do paciente, né? Porque a gente sabe que o resultado é muito subjetivo na cabeça do paciente. Sim, o que ele imagina que vai ser pode ser diferente do que de fato seja possível fazer. Quando foi que você virou a chavinha assim e pensou, poxa... Que assim, a gente lida com estética. Quando o meu volume foi aumentando de cirurgias, quanto mais você faz, maior a chance de você ter aqueles probleminhas com os pacientes. Não estou tão satisfeito. Eu queria mudar um pouquinho isso aqui. E isso começou a consumir muito minha rotina, minha agenda. Então, para eu poder trabalhar a cabecinha desses pacientes, eu perdia tempo. Eu tinha que fazer isso, porque não tinha outra pessoa para fazer isso. Então, foi quando eu percebi que eu precisava de uma pessoa para fazer esse papel no meu lugar. É comum nos centros cirúrgicos, nas equipes que têm cirurgia plástica, terem esse acompanhamento psicológico? Não. Normalmente, o que sempre aconteceu ao longo de todos esses anos, a cirurgia bariátrica sempre foi uma área... Na verdade, era um pré-requisito, inclusive, sim, ter esse acompanhamento. Então, na equipe das cirurgias bariátricas, sempre tinha psicólogo. Isso foi uma das coisas que também me chamou a atenção. Falou, se o pessoal da bariátrica faz, é porque eles mexem muito com o corpo. A mudança, né? Essa mudança pode mexer naquela cabeça. Então, eu preciso disso. Então, você foi pioneiro, se a gente for parar pra pensar. Eu acredito que sim, porque na Bahia eu não conheço... nenhum outro profissional que tenha... E mesmo nos colegas que têm grandes volumes, eu só tenho um colega, que é o Guilherme, lá de Maringá, o Guilherme Scheibo, que já tem um psicólogo, mas parece que ela não é incorporada diretamente à equipe, né? Ela faz um freelancer. Isso. E não sei se ele começou depois de mim ou antes. Foi antes. Foi antes, né? Foi antes. Então, ele tem uma pessoa que é freelancer. E na Bahia eu não conheço. Eu acho que as pessoas ainda não evoluíram nesse sentido de perceber a importância de trabalhar um trabalho mental nos pacientes antes e depois. E como é que funciona isso, Lu? O paciente chega, passa por Márcio, faz a avaliação e depois ele passa por você? Completando lá isso aí que ele falou, eu imaginava que nós tivéssemos sido também os primeiros, né? Mas assim, Guilherme iniciou, acredito que no mês de maio de 2018 com a psicóloga dele, e a gente iniciou em novembro de 2018, mas tem essa diferença aí, como o Dr. Márcio falou, né? Eu sou exclusiva de Dr. Márcio, então eu estou disponível para o paciente praticamente 24 horas. 24 horas por dia. Exatamente. No WhatsApp. Por exemplo, as pessoas que sofrem de transtorno de ansiedade, né? Sim. E às vezes vai se submeter... Que hoje em dia é quase todo mundo. Todo mundo, né? Que virou, na verdade, uma pandemia, né? A ansiedade. Ela vai passar por um procedimento cirúrgico. Eu imagino que exista toda uma preocupação pré-cirúrgica, né? Na cabecinha desse paciente. Isso. E no dia que no outro dia eu tava lá
na clínica, e aí as meninas falando, a sua enfermeira falando, Tami, falando sobre a experiência com a cirurgia. E aí eu curiosa, perguntando como era o pós-operatório e tal, se ficava de fato com aquela sensação de que, eu não vou respirar porque tá com tampão ainda no nariz. E só de pensar nisso, eu já fiquei ansiosa, eu fiquei assim, ai meu Deus, não tenho condição de fazer. Como é isso, Lu? Como é que você consegue administrar isso na cabecinha do paciente, junto com a equipe de Márcio? E como você falou, né, já tem essa questão da ansiedade. E aí o paciente sabe que vai passar por um procedimento cirúrgico, isso já causa uma descaracterização e despersonalização do paciente com o ambiente. Por quê? O paciente sabe que ele não vai ser visto, que talvez não possa ser visto com o olhar holístico, com um olhar totalmente humanizado. Ele está sendo visto como um paciente. Então, isso já traz um desconforto. E aí, muitos já chegam com sinais de ansiedade, né? A maioria, na verdade, sinais leves, mas outros moderados a graves. E aí, quando eu percebo que já está chegando aquela característica mais grave, aí a gente prefere aguardar, esperar um tempinho, eu conversei outro dia com um cirurgião, um cirurgião que faz peito e barriga, e ele tava falando que quando ele não tem psicólogo na equipe, mas eu acho que de tanto trabalhar com o paciente acaba percebendo, né? E ele falou que quando ele percebe que o paciente tem algum tipo de transtorno, de ansiedade, que cria expectativas muito altas, ele prefere não operar. Porque na maioria das vezes, a expectativa do paciente ela é fora da realidade. Então vai ter uma insatisfação no pós-cirúrgico. Isso. E aí você consegue mapear isso e dar esse feedback para Márcio antes mesmo de passar pelo procedimento. Sim, já teve momentos que ela me pediu para não operar. Alguns momentos eu obedeci, outros eu desobedeci. E quando desobedeceu, o que foi que aconteceu? Mas aí ela percebeu, ela vai contornar depois da situação. Ela contorna, mas antes de desobedecer, eu tipo entro também com um pouco de psicólogo ao paciente. Quando ela fala assim, olha, ele tá com expectativas, eu vou lá e olha, você tá entendendo os nossos limites, né? Porque eu também não vou falar para o paciente que a psicóloga disse que não é para operar agora. Sim, eu falo, a gente tem toda uma parte de sigilo. Então eu chego pro paciente, olha, eu tô achando que você ainda não entendeu. Eu acho melhor te esperar, o que você acha? Não, doutor, eu quero. Mas olha só. Mas você acha que agora com a possibilidade do 3D, do paciente ter uma melhorou noção, muito. melhora muito Melhorou esse muito, alinhamento da expectativa? Melhorou muito. É uma coisa que a gente observa nas consultas de pacientes que passaram por outros colegas. E foi um caso de que eu tenho uma menina, uma adolescente, que eu atendi no último sábado da outra semana, veio com os pais. E uma das coisas que ela tinha passado já por 3 ou 4 consultas. Isso. 4 consultas. E ao fim da consulta, a consulta demora 1 hora aproximadamente, ao fim da consulta, o pai perguntou, doutor, eu levei minha filha para outros colegas seus e ninguém nunca nem desenhou, nem disse como era a cirurgia. Para mim aqui tá claro, eu não queria que ela operasse. Mas para mim que tá claro. Agora, para mim, eu já senti uma firmeza, já senti uma segurança. E eu não tenho mais objeção à cirurgia dela, não. Porque, na verdade, antigamente, sem esses recursos tecnológicos que vocês têm hoje, era uma promessa que você fazia para o paciente, né? E cabia o paciente acreditar ou não que você ia... Mas uma coisa que desde antes da tecnologia poderia ter sido feita, e eu fazia nos meus casos, é um desenho artístico. É você pegar e desenhar, pegar mesmo uma foto do paciente no papel e dar um pintar, vamos brincar aqui, pegar um lápis de cera, dizer mais ou menos como vai ficar. Então, eu faço muito desenho artístico em cima da foto. Porque você quer ter uma noção, né? Eu falo, isso aqui é aproximado, não é exatamente a promessa de resultado. Mas é mais ou menos assim que você refere. O que você acha? Entendeu? Então, eu acho que isso tem que ter. E a queixa de alguns pacientes é isso, que eles não têm explicação. Eles tiveram, esse pai mesmo falou que a consulta foi 15 minutos. E tem que confiar 100% no profissional. E tem pronto, que ter empatia, né? tem que ter empatia, né? Tem que ter, sentir segurança. E aí, se sentir segurança, faz. Lu, em situações que vocês conseguiram fazer esse trabalho, que foi legal e que tivemos um resultado acima do que o paciente esperava, como isso afeta na autoestima e na autoimagem que aquele paciente tem sobre ele mesmo? Um resultado acima... Porque às vezes o paciente tem expectativas muito altas, né? Que são fora da realidade. E que você, com esse trabalho, junto com o Márcio, consegue alinhar a expectativa do paciente. Mas a gente sabe que tem casos que o resultado fica muito melhor do que o que o paciente espera. Exato. De que maneira esses casos acabam afetando a qualidade de vida do paciente? Isso não é comum acontecer, de um resultado ficar melhor do que o paciente esperava e o paciente ficar frustrado. Não, ela está falando afetar do lado do bem. Do lado do... Exatamente. Assim, do lado do bem. Sim. Positivamente. Né?
E isso melhora bastante a qualidade de vida no quesito das relações interpessoais, principalmente nesse quesito, porque era aquele paciente que evitava sair, que evitava tirar foto, né? A gente recebe muito paciente que sai, mas que evita foto. Então, melhora muito nisso, nesse contexto. E aí teve um caso que me chamou muita atenção, ele vai lembrar dessa pessoa que eu estou falando. O resultado ficou muito bom, né? Isso que eu falei, não é comum acontecer, né? De um resultado ficar mais do que a pessoa esperava e a pessoa se frustrar, né? Há 3 anos eu tô com ele e isso só aconteceu uma vez. O resultado ficou bom, ficou natural, mas a pessoa se frustrou porque ela olhava e não se enxergava. E não se enxergava, não se reconhecia. Mudou, né? Porque Mudou. uma das características, pelo que eu acompanho do trabalho de Márcio, é justamente a naturalidade, né? Exato. A pessoa não olhar e falar assim, não, você operou o nariz, não. A pessoa olha, tem alguma coisa diferente em você tá mais bonita. Tá mais bonita. Mas não existe aquela coisa de fazer com que a pessoa perca totalmente a característica dela, né? É um trabalho que foca, pelo que eu percebo, foca muito na naturalidade. E aí, nesse caso, a paciente não se reconhecia. Não se reconhecia. Então, nesse caso, né, o que é que o psicólogo, no caso eu que trabalho com o Dr. Márcio, deve orientar? O início da terapia. Né, essa paciente buscar por psicoterapia, que aí já é diferente desse acompanhamento psicológico, entendeu? Ficou com o nariz lindo e assim, Isto. Incrível que ela ficou com o nariz bonito e a queixa depois da doutora não queria tão lindo. Sério? Pra você ver a subjetividade da mente humana, né, Márcio? E assim, não ficou artificial, a gente foi exatamente aquilo que se propôs, mas ela falou, pô, doutor, mas tá muito lindo, tá muito perfeito. Mas não é perfeito com cara de boneco, de quem é humano, não. Porque aqueles narizes arrebitados, dão um fino demais. Natural, de acordo com a face dela. E aí ela falou, não, mas tá bonito demais, eu tô me achando estranha, porque tá... Então assim, tanto que eu proibi o pessoal de falar a palavra perfeição, porque quando ela chegou lá, as meninas falaram, está perfeito. Ela, mas eu não queria perfeito. E é algo lá que eu sempre peço também para o pessoal da equipe evitar, ai, que nariz perfeito, que nariz de boneca, né? Assim, evitar, porque, como você falou, a questão da subjetividade, né? Nós somos seres biopsico, sociocultural e espiritual, né? Então, são comportamentos que a gente já adquire de lá da infância. Então, a beleza, para mim, é algo muito subjetiva. Né? Às vezes, o que é bonito para mim não é para você e vice-versa. E aí, o que é perfeito para mim? Né? Qual o significado de perfeição para mim? Então, a gente evita... né, usar esses termos. Eu estava ontem conversando com um amigo sobre essa palavra perfeição. Eu encontrei um amigo lá na loja do meu irmão, e aí ele veio me dizer que eu operei a filha dele. Eu falei, cara, eu operei tua filha e tu não apareceu. Não sabia nem que era tua filha. Ele mas ela tá feliz da vida, tá muito, muito satisfeita. Ontem eu até comprei um carro para ela de presente de 18 anos, não sei o que, tal coisa e tal. E aí começou a falar sobre isso, que eu sou perfeição. Eu falei, velho, perfeição, na minha opinião, só existe uma coisa, a natureza. A natureza é perfeita, em todos os aspectos. A natureza animal, vegetal, ela é perfeita. Ou seja, fora a natureza, não tem como você ter uma coisa perfeita. Então, muitas vezes o paciente pergunta, doutor, você vai deixar meu nariz perfeito? Eu falo, ele lá em cima não fez a gente tão perfeito, não fez o teu nariz perfeito, porque eu vou deixar o teu nariz perfeito? Não, eu vou melhorar naquele ponto que você não acha tão legal. A gente vai melhorar isso aí. Mas deixar perfeito não é meu objetivo. Seria muita arrogância eu dizer que eu vou deixar o teu nariz perfeito, sabe? Uma coisa que eu acho bacana dele uma das coisas que eu acho é justamente essa aí. Esse superego de, não, seu nariz vai ficar perfeito, né? Você não vai ter mais queixa com relação a isso, a não ser perfeito. Ele não tem isso, né? Ele não estimula isso no paciente. Ele é neutro, ele apresenta o trabalho dele e por ser um trabalho tão encantador, aí o paciente já se prende a isso, né? Aí, de fato, fica mais estimulado a realizar o procedimento com ele. Porque é muito arriscado você fazer essas promessas, né? Soam como falsas promessas. Soa como se eu apenas quisesse vender um serviço. Logicamente, o nosso objetivo é vender o nosso serviço, mas de uma forma responsável, né? De não enganar as pessoas, não prometer coisas que a gente não pode cumprir. E mostrando aos pacientes que tudo tem seus riscos. Tem risco de não ficar bom. Tanto que quando o paciente pergunta para mim, doutor, qual é o maior risco da rinoplastia? Eu falo, você não gostar. Esse é o maior risco. O maior risco é você não gostar. Você morrer não é não, esqueça que você não vai morrer na rinoplastia.
Porque eles perguntam isso, né? Se tem risco de morte, coisa e tal. Então, o maior risco é você não gostar. E aí você vem brigar comigo, aí você vem pedir para eu melhorar mais um pouco. Esse é o maior risco. E aí a gente sabe que tem alguns casos que o paciente precisa passar por uma rinoplastia secundária. Sim. E aí, como é que vocês lidam com esses pacientes que já passaram por um primeiro procedimento e precisam fazer um retoque, ou querem, ou você considera necessário, ou o paciente considera necessário? Como é que funciona isso? Do ponto de vista técnico, é muito natural. Porque eu deixo claro que isso pode acontecer. Isso. Não, eu deixo claro. Então, eu sempre... Hoje aconteceu um caso de um paciente meu, e o que eu sempre abordo é o seguinte: velho, eu tô aqui, à tua disposição. Eu acho que a gente vai ter que mexer. Mas eu não queria. Eu falei, também não. Até porque você não vai me pagar nada para fazer isso. Nos retoques, é o meu complemento, é o complemento do meu trabalho. O paciente geralmente só tem custos operacionais. Então, o meu tempo está sendo utilizado gratuitamente, quer dizer, em prol do primeiro pagamento que ele fez pela cirurgia. Então, assim, eu não queria, mas aconteceu. Eu não vou deixar teu nariz desse jeito. Então, assim, muitas das vezes é interesse nosso resolver. Quando isso vai ser feito, eu tento fazer o quanto antes, porque quanto mais tempo, eu não sabia disso, quanto mais tempo houver sofrimento psicológico, pior para o paciente, né? Então, a gente tenta sempre abraçar ele, dizer que a gente está à disposição, né? Uma das maiores preocupações, além de sofrer uma nova cirurgia, você sofrer um novo baque financeiro. Então a gente deixa claro que a gente está lá na disposição e que a gente vai fazer, que a gente está aqui para deixar uma coisa mal resolvida, a gente está aqui para deixar resolvido. Essa situação em que Márcio mesmo identifica a necessidade de fazer uma segunda rinoplastia, ok. Mas é quando o paciente insiste que há uma necessidade, mas não é por nenhum problema que tenha acontecido na cirurgia. É porque ele está com expectativa realmente muito acima daquilo que é possível. Como é que vocês contornam isso? De fato, a gente contraindica o procedimento. Né? Como ele falou, ele é realista, eu também sou bem realista, né, no meu atendimento. A gente não tenta condicionar o paciente a fazer sem mostrar os riscos de uma rinoplastia. Né? E o que eu sempre falo para o paciente na primeira consulta comigo: pode acontecer 4 questões aí mais adiante. Do cirurgião e do paciente, ambos gostarem do resultado, ambos não gostarem, Dr. Márcio gostar, o paciente não gostar, ou o paciente gostar e Dr. Márcio não gostar, achar que pode melhorar mais. Quando poderia ser um problema? Quando o paciente não gosta que ele gosta. Né? Não somente da parte estética, mas da parte funcional. Então, quando acontece isso, é sinal de que a expectativa do paciente está além. Ou porque também não chegou no tempo definitivo de melhora do nariz. Exatamente. E isso é uma outra questão importante da gente abordar, né? Existe um tempo para que você consiga realmente visualizar o resultado daquela cirurgia. E a gente está na era das selfies, né? Então, muito antes, tipo assim, as pessoas estão de curativo e já estão lá no Instagram fazendo. Eu imagino que com essa exposição, as críticas vêm também a galope. Sim. Tipo, você tá inchado, você fez uma mentoplastia, você tá inchado. Seu nariz tá maior do que antes. Aí você começa a ouvir uma chuva de comentários negativos nesse sentido. Como é que fica o psicológico desse paciente que ainda não tá com o resultado definitivo, que tá com edema, que tá inchado, mas que tá ouvindo isso tudo? Como é que fica psicológico antes de desse Luana paciente? falar, o que eu costumo falar ao paciente, né? A gente sempre fala nas minhas consultas: você vai ficar inchado, a sua pele é um pouco grossa, vai ficar boluda, vai ficar uma bolota na ponta. Essa bolota pode demorar até 3 anos. Mas eu vou ficar bolota 3 anos, não. Eu tô dizendo que pode demorar até 3 anos pra gente chegar no ponto final. Naquele dizer assim, tá lindo. Isso pode demorar até 3 anos. Então, assim, você tem quanto tempo com esse nariz? Doutor, eu tenho 30 anos. Aí quer resultado do dia pra noite. Desde os meus 14 anos que eu penso nisso. Você tem 16 anos esperando pra operar. Você acha que eu vou resolver sua vida em 6 meses, em 2 meses? Não. Peraí. A gente vai fazer a cirurgia e você vai passar por um processo de recuperação. O edema vai diminuindo aos poucos. Isso não é para todo mundo. Tem gente que realmente com 1 mês já tá lindo, né? Isso. Mas tem gente que demora mais. Então eu falo para todo mundo: olha, você não vai ficar lindo com 1 mês, não. Isso vai demorar e tem que ter paciência. Isso, porque tem um caso também, né? Uma pessoa bem imediatista. E aí fez um procedimento cirúrgico com outro profissional, fez o segundo procedimento com ele também,
Aí no terceiro buscou por Dr. Márcio. Aí já Isso chegou tem a muito bomba pra tempo. você desarmar, né, Márcio? Porque chega o nariz lá. que já foi aberto 2 vezes, a pessoa que já teve a Exato. expectativa frustrada por 2 vezes. E aí, como é que vocês administram isso? E aí, quando ela chegou, né, até Dr. Márcio, tanto a parte estética quanto a funcional estavam prejudicadas. E o psicológico, imaginou eu, E né? o 2 psicológico cirurgias bastante, depois. muito desestabilizada, né? E aí ela passou pelo terceiro procedimento com ele. Nisso, com mais ou menos uns 30 dias, né? O nariz ainda estava passando por aquele processo Sim. inflamatório, natural, que acontece com todo mundo, como ele falou, né? É uma questão de organismo. Algumas pessoas, né, perdem com mais facilidade o inchaço, outras levam mais tempo. Então, por isso que a gente precisa respeitar esse tempo. E ela, imediatista, querendo ver logo o resultado, queria já passar por outro procedimento. A gente sempre pedia. Queria já marcar. Né, um Vamos tempo. marcar o retoque, vamos marcar o retoque. Aí ela mandava mensagem e falei, como assim? Não, tem retoque nenhum, o nariz dela tá massa, ficou bom. Exatamente. Ah, mas ela vai continuar achando, porque vai demorar. Ela é uma terciária. A terciária é um nariz mexido pela terceira vez, Isto, com cartilagem da costela. isso. Né? E o nariz estava realmente muito ruim, muito ruim. Muito. Parecia uma seta, né? Parecia uma Se seta. apontando pra Isto. estrada. Então, ficou natural, mas ela queria que tivesse lindo quando eu pediu. Será que a gente não encontra nesse meio aí desses casos pacientes que são viciados em procedimentos, que Sim. realmente ficam em busca daquela. Eu imagino que seja você melhor do que eu pode responder isso, né? Que seja uma questão realmente mal resolvida internamente e fica na busca daquela perfeição que é inalcançável, na verdade. A gente vê aí nas redes sociais pessoas que gastam milhões em cirurgias, milhões em preenchedores, etc., e ficam completamente deformados e se acham Se acha maravilhosos e estão ótimos. Existem também essas situações máximo. no dia a dia da A gente não clínica? pegou até agora, não sei se eu lembro de a gente ter pego alguém com esse vício, não. Existe, mas não é comum. Na nossa. Né? No que a gente faz, não. É mais para Isso. corpo, para quem faz muito corpo. E para face, por a gente ter um perfil conservador, a gente não recebe aquela paciente que quer um lábiozão, Sim. um bocão. Elas não me procuram, graças a Deus. Que bom. Nisso aí, lá, pode entrar também a questão do TDC, né? Que é o transtorno dismórfico corporal. Sim. Né, ele também tem conhecimento sobre isso. Então a prevalência é menor. É maior é mais comum a gente receber paciente com transtorno de ansiedade e de depressão. Né? Depressão, hoje em dia, os pacientes cirúrgicos voltados para a cirurgia plástica gira em torno de 20% a 70%. Então, é uma maior prevalência do que o TDC. E esses procedimentos estéticos, eles acabam auxiliando esses pacientes com depressão, por exemplo. Às vezes a pessoa sofreu bullying na infância, ouviu de familiares, ou cresceu ouvindo aquelas críticas todas a respeito da sua imagem, e aí passa por um procedimento desse. Isso acaba ajudando no psicológico também, não é só na estética, né? Eu sempre falo, é relativo. Né? Ajuda, como também não pode contribuir. Ou então pode dizer agravar. que isso vai ser a solução daquele problema. Entendo. Exato. Mas a gente tem um feeling muito interessante, principalmente, né, em jovens, quando a gente opera ainda mais os jovens que já estão viciados completamente nas redes sociais, então para eles imagem é tudo o tempo todo. São o tempo todo no TikTok, no Instagram, no Facebook. Facebook é coisa de velho, né? Os jovens é Instagram e TikTok. Então eles ficam o tempo todo fazendo selfie e algumas não fazem foto de jeito nenhum, alguns não fazem foto de jeito nenhum. E tem realmente um padrão de, eu não digo depressão, acho que às vezes o diagnóstico de depressão é muito precoce, né? Eu acho que às vezes não há uma exploração direito daquele diagnóstico. Muitas vezes é questão mesmo de timidez, de retração psicológica, né? E aí a pessoa fica retraída porque ela tem como é que se diz? Ela não gosta da imagem dela, fica muito tímida, então ela fica com medo de se expor, ela acha que ela está sempre feia em todos os ângulos. A gente tem paciente que só tira foto de costas, porque não faz de jeito nenhum foto. E nisso a gente sabe que fazendo aquele procedimento, a gente vai realmente, pelo menos eu digo, resolver. Minimizar um pouco o sofrimento. A chance de melhorar é muito grande. Sim. Né? Uma orelha de abano, por exemplo, sim, né? sim. Que sofre muito na escola, principalmente. Criança não tem filtro e fala, enfim.
Isso. E Lu. aí, como você falou, né, da família, às vezes eu atendo também os próprios familiares do paciente. Bacana. Exemplo, alguma adolescente que a gente recebe com histórico de bullying e o pai ou a mãe discorda do procedimento cirúrgico porque não compreendem O né, sofrimento que E é às vezes aumenta o sofrimento, Exato. né? Porque ele não se sente dado importância àquele Sim. problema dele. Isso. Porque, logicamente, todo pai e toda mãe acha o filho lindo. É verdade. Não tem jeito. Sim. Mas ele é tão lindo, sim, minha filha também é linda. Exato. Todas as filhas do mundo são lindas para as mães, né? Isso. Eu sou lindo para minha mãe. Então, assim, lógico, você precisa entender um pouco a cabeça dele para saber o porquê que ele está. Exatamente. Aí quando entra o que você falou, a questão da subjetividade. Então é preciso investigar por que ele age dessa forma, né? De onde vem essa queixa, o que é que desencadeou ele começar a se comportar assim. Um dia desse a gente recebeu uma paciente, ela fez rinoplastia com a gente, ela me falou que na faculdade, no momento em que ela ficava na sala de aula, que ela sentava, ela colocava a mão aqui do lado, porque Pra ninguém ninguém olhar pro poderia nariz. vê-la de perfil, né? Então, a que ponto esse prejuízo chegou, né? Dela estar evitando, Ser se vista. esquivando, ser vista. Então, se não fizesse a rinoplastia, o que é que poderia desencadear mais adiante? Sim. Entendeu? E às vezes a precocidade da abordagem também é interessante, é importante. Então, assim, muitas vezes as pessoas perguntam nas redes sociais: A partir de quanto a partir tempo, de né? quantos anos pode operar o nariz? Eu já operei nariz de 12 anos de idade. Ah, mas essa menina vai crescer e você pode ter que fazer um retoque nesse nariz lá na frente? Pode acontecer. Mas quando isso aí pode acontecer? Ah, talvez aos 19 anos, nós temos dos 12 aos 19, 7. São 7 anos de economia de dano psicológico. Um dano psicológico de 7 anos, eu acho que acaba sendo talvez quase que irreversível lá na frente. Então a gente fez com que o paciente, a gente economizou um dano psicológico de 7 anos, com o risco de lá aos 19 ter que dar uma futucada. E quem foi que pediu para ser operado? O paciente de 12 anos ou os pais? Muitas vezes as duas coisas, tanto o paciente quanto os pais. Ambos, acontecem ambas as situações. Acontecem situações também que que pai ou mãe que quer que opere o filho, e ele não tá nem aí. Mas, tipo, a mãe observando naquele menino que ele realmente está retraído Sim. e ela acha que a retração... Tem alguns casos, vou dar alguns exemplos aqui. Eu tenho um caso, lá no passado, eu ainda era da otorrinos, uma paciente, ela estava sem voz, então ela falava assim, ela não saía. E era o tempo todo assim. E ela era de uma família abastada aqui na cidade, e ela passou por todos os principais colegas da cidade, foi para São Paulo também, para investigar a questão da corda vocal. Todos os exames da corda vocal normal. O exame da corda vocal, a gente coloca uma câmera, a gente bota a câmera na garganta e filma a corda vocal lá embaixo, através de luz estroboscópica, e você vê o movimento da corda vocal em câmera lenta. Ela fez todos os exames. E a corda vocal funcionava, ela na hora do exame, a voz saía na hora do exame. Ela falava, ih, a voz saía. Terminou o exame, você tá bem, você tá falando bem. Era psicológico, então. Resultado. Foi pra mim. Como chegou a mim, não sei, porque eu nunca fui interessado em voz. Eu sempre fui um otorrino focado em estética. Mas foi pra mim. Ao passar por mim, alguém falou que eu era muito bom, não sei o quê. Fiz o exame, igualzinho, exame normal. Eu olhei pra ela e falei, fulana, se incomoda com alguma coisa no teu rosto? Com essa orelha. Era orelha de abano. Orelha de abano mesmo. Você tem vontade de operar? Tenho vontade. Eu fiquei falando assim mesmo. Falei, vamos operar. Aí falei pra mãe, vamos operar. Mas doutor, o que tem a ver uma coisa com a outra? Eu falei, não sei. Você já pensou se isso aí pode ser psicológico? Lógico, falando um pouco afastado dela. Não, já falaram uma coisa. Eu falei, sim, pode ser psicológico, já te falaram. Você sabe se não tá tendo, tipo, uma coisa referenciada em outra por conta desse dano psicológico dela? Vamos operar. Operou a orelha. Logo no pós-operatório a voz voltou. Que interessante. Ou seja, ao tirar os pontos ela estava com voz. Que a interessante, gente né? somatiza. Tanto que eu brinquei com os professor que fazia a voz lá na época do otorrino, falou, doutor Paulo, você precisa operar a orelha para melhorar a voz do povo. Que E bacana. tem vários outros casos que a gente passa, né? Tem um menino que a mãe que fez ele operar o nariz, depois fez ele operar a orelha e agora recentemente operamos o queixo. O menino era todo magrinho, todo timidão, tal, fez o nariz, Deu uma crescida. já deu uma postura, Ó, já a melhorou. postura já vai mudando, né? Já vai Fez a ficando mais orelha. confiante. Fez a orelha, quando voltou já estava mais forte, já estava com uma tatuagem, quando agora fez o queixo. Teve lá esses dias, falei, velho, tu é modelo fotográfico agora. E ele já tá todo assim,
e vai agora morar fora, é um cara altamente retraído. Aí vai fazer aquele vídeo que tá viralizando no TikTok. Cadê Nath pra dizer pra gente que tem uma musiquinha que fala, mostra a pessoa antes da evolução e depois da evolução. Tem. É o que eu falo, né? Da importância da pessoa também se enxergar. Porque, doutor Márcio, tanto o doutor Márcio como você, como eu, a gente não consegue motivar a pessoa, mas a gente pode apresentar estímulos. Então, se ele tinha queixa, ela tinha queixa da orelha, né? Qual foi o estímulo dele? Sugerir a cirurgia. Aceitou, então ela própria se motivou. Sutil, né? Porque, exato. como eu falei mais cedo, nas abordagens das nossas consultas, geralmente o paciente vai por um objetivo. Eu vim para ver minha pálpebra. Mas eu tenho que observar a face como um todo. Por isso que a consulta tem que demorar 1 hora, mais ou menos. Não tem como fazer uma consulta em menos de 1 hora. Primeiro, porque antes de começar a consulta, como funciona? Vamos explicar um pouquinho como funciona o nosso mecanismo. Hoje sua equipe multidisciplinar, Márcio, tem uma galera aí que passa... Vamos ver como funciona. Vou explicar um pouco e Ilona pode interromper em qualquer momento. O paciente entra em contato para fazer a marcação, geralmente ou através de direct do Instagram ou por indicação entra em contato com a nossa equipe de marcação. A nossa equipe de marcação marca a consulta, automaticamente a Luana faz um primeiro contato antes da consulta. Bacana. Como é que é esse primeiro contato? Chamado checklist, né, que é outra coisa que diferencia também, né, o trabalho dele, porque o checklist é para dar aquele primeiro acolhimento para o paciente, para a gente acolher logo de forma imediata. Agendou a consulta com ele, eu entro em contato para abraçar esse paciente, porque, como eu falei inicialmente, antes da gente olhar para a pessoa como paciente, a gente precisa olhar como uma pessoa, como um ser humano, né? Exatamente. Antes de olhar o rosto, acolhe a pessoa. Exato. Isso faz uma diferença muito bacana, né? E muitos ficam surpresos quando eu entro em contato, quando ligo. Antes eu mando uma mensagem para não ser tão invasiva. Então você pode ligar. Né? E estou agendando, né? O momento, o horário, ligo. Passou pelo checklist, vai para consulta. Aí chegou na consulta. O checklist é enviado para mim. Certo. Aí eu leio, ela me conta algumas coisas que podem ser contadas a mim. Isso. Frustrações anteriores. Então, doutor, essa paciente já passou por algumas frustrações. Então, tudo ela me manda. Né? O que o paciente quer, quais as expectativas. O paciente vem para consulta, eu já li aquilo. Ele entra na sala, eu não contente com aquilo que a Luana me contou, eu também abro uma conversa. Então, assim, Laís, você é minha cliente, eu falo... Meu paciente chegou, tudo bem? Pergunto onde é que você é, porque a maioria dos meus pacientes são de fora da cidade. Então, de onde é que você é? De onde é que você veio? Eu vim de Barreiras. Pô, que honra, você veio de Barreiras só pra me ver. Pô, que massa, tal. Então, toda aquela coisa, né? Aquela conversa. Pergunto, procuro saber um pouco de você faz o que da vida, tal. E aí, como é que é? Procuro entrar... Criar uma conexão com o paciente. Isso. Criar uma conexão. Então, eu entro um pouquinho na sua jornada de vida, como é que é seu trabalho. Aí, trabalha... todos os dias, né? Domingo a domingo, cansativo e tal. Então, assim, eu tenho que me envolver um pouco com isso. Depois eu chego o paciente, mostro as fotos no tablet e na tela de TV, como tá essa aqui. E eu chego o paciente e falo assim, pronto, me conte agora quais são as suas queixas. Só uma pausa, Márcio. Então tem que gostar de gente pra fazer o que você faz, né? Sim. Porque se gostar só de abrir nariz, não vai muito longe, não. Não. Tem que gostar de gente. Tem que gostar de gente. Meu sonho era existir 2 eus, porque um eu fazia as consultas e o outro eu operava, mas não tem como. Metaverso, quem sabe agora. Metaverso, Então aí o paciente expõe o que é que incomoda ele ou ela, e a gente vai, eu vou ouvindo, pergunto de queixas funcionais, a relação à saúde tem uma anamnese que ele já preenche lá no prontuário, coisa e tal. E aí eu chego ao paciente, posso te falar o que eu pensar, o que eu posso sugerir várias coisas. Você veio atrás de nariz, mas eu tenho outras coisas para te sugerir. Pode. Aí eu vou sugerindo, vou mostrando. Eu falo, fazer isso. Não precisa acatar tudo que eu estou falando. Você pode também priorizar o que você acha que é prioridade, mas eu acho que você vai ficar muito feliz. Porque você olha a face como um todo. Você não olha pontualmente o nariz. Porque só o nariz pode não resolver o que o paciente precisa. E não resolve em muitas pessoas. Uma coisa que é constante são os pacientes em relação a queixo para trás. O que acontece com o rosto da gente? O rosto da gente ele tem o nariz como o órgão mais avançado do nosso corpo, praticamente, né? Então, o nariz ele tá no meio da cara. E para quem tem o queixo para trás, ele é muito mais evidenciado. Então, muitas vezes o nariz não é tão grande, mas como o paciente tem um queixo para trás, ele tem uma cara de nariz grande. Muitas vezes esse nariz que parece ser grande não é. É o queixo que está fora da proporção. Se eu jogar o queixo para frente, o nariz fica harmônico. É harmonização. Exatamente.
Que a harmonização, as pessoas acham que é só botox e preenchimento. Só botox preenchimento, não e é. na verdade a não é, harmonização né? é cirúrgica e não cirúrgica. Por isso que meu foco maior de cirurgia realmente é nariz, mas eu não pude me limitar a ser só um cirurgião de nariz. Porque você não ia resolver todos Não os ia problemas do resolver, paciente na exatamente, face. Exatamente. Por isso que eu tenho que fazer o nariz, a mentoplastia, a autoplastia, justamente porque a gente trabalha com harmonia facial. E aí tem a questão de alguns preenchedores. Então, assim, o meu foco é rinoplastia e harmonização facial, né? O que eu tava falando mesmo? Da consulta. Depois que Tá. passou por você, que teve esse bate-papo Pronto. todo, criou conexão. Aí a gente expõe... Mas antes disso, ele já foi fotografado antes. É isso. Antes de entrar na minha sala, a minha equipe fotografa, tem uma pessoa que faz as fotos, coloca essas fotos no tablet, coloca esse tablet na minha mesa. E aí você vai brincar de desenhar. Espelha na tela. Exatamente. Quando o paciente entra, a foto já está na tela. Certo. Então ele fica até assustado quando chega. Já tá ali. Então a gente já sabe um pouquinho dele. Aham. Aí a gente começa a desenhar. Com a canetinha do iPad, começa a desenhar em cima da foto do paciente. E dando as sugestões, explicando com o próprio desenho também como é a cirurgia. Então eu desenho a cirurgia, olha, a cirurgia é assim, eu faço um cortezinho aqui, a gente levanta a pele, coloca uns enxertinhos aqui, tal. Explico como é a mentoplastia, a blé, o que foi indicado. Explico como é o processo de envelhecimento facial, para explicar o porquê de ter que colocar preenchedores injetáveis, ter que fazer melhora do colágeno. Então a gente vai explicando tudo, né? Diante disso, a gente explica tudo, então por isso que a consulta é muito demorada. O paciente recebe todos esses desenhos através do meu WhatsApp pessoal. Eu mando para o WhatsApp dele, a partir disso ele tem o meu WhatsApp pessoal, Sim. a partir desse O momento. que é bacana, que hoje muitos profissionais não dão. Isso. Aí, quer dizer, o teu paciente, ele tem o teu WhatsApp, o WhatsApp da sua equipe de enfermagem Sim, e tal, sim. e da psicóloga. Antes dele entrar na sala também, foi formado já um grupo. Nesse grupo, tá toda a equipe que vai dar acolhimento a ele. Então, nesse grupo tá a enfermeira, tá a gestora, tá a pessoa do financeiro, tá a Luana, Marketing. tá a Natália do marketing. E essas pessoas estão lá para dar acolhimento, para tirar dúvidas, pedir os exames, mandar uma receita, vai tudo hoje da gente não tem papel mais, a gente não usa mais papel, é tudo QR Code e os pacientes recebem online. Vocês estão muito tecnológicos, hein? Aí, aproveitando esse gancho lá, quando eu estava falando da paciente que passou por ele, né, que veio fazer a rinoplastia terciária, tinha feito 2 com outro profissional e veio realizar a terceira com a gente. Nesse processo de evolução, ela, querendo ver logo o resultado, com mais ou menos uns 30 dias, ela me ligou num domingo à tarde, a gente ficou coisa de umas 2 horas no telefone, ela trancada no banheiro, querendo se suicidar. Meu Deus. Porque olhava para o nariz inchado, ela insatisfeita. E aí, a intervenção psicológica, para você ver a Se importância. não tivesse esse amparo psicológico na sua equipe, né? Se não tivesse. Olha o que poderia ter acontecido. Entende? Aí você pegou uma bomba para desarmar, 2 cirurgias, insatisfeita, já com problemas de autoimagem. Se não tivesse um acompanhamento psicológico na Muito equipe. importante, é muito importante. Isso. Aí Luana trabalhando a cabeça dela, foi uma paciente que realmente deu muito trabalho pra gente, até deu uma sumida, parece que tá bem. Se Deus quiser, Isso. se Deus quiser, ela deve estar feliz. Então é isso, continuando, para terminar, que a gente já estouramos o tempo, só para concluir essa explicação. Antes disso, o paciente tem um grupo, né? E as pessoas dão Finalizou a acolhimento. consulta, o grupo é feito. O grupo é feito. Ele recebe nesse grupo o pedido de exames, recebe as orientações, vários vídeos explicativos, um vídeo meu agradecendo por ter nos escolhido para pelo menos ouvir uma opinião. Isso. E pelo meu WhatsApp eu mando as fotos desenhadas, o 3D, né? Existe um 3D também, que é um software que eu altero o nariz, eu mostro para ele, ó, vai ficar mais ou menos assim. É o rosto do paciente mesmo, em que eu consigo fazer isso, jogar o queixo para frente, diminuir papada e mostrar as coisas dos pacientes. Depois disso ele vai para casa e ele vai conversar com o pessoal do financeiro, ou pessoalmente na clínica, ou por via online, em casa mesmo, de boa, com calma. A gente não tem aquela coisa de, não, resolva logo, fecha aí, vamos marcar. Não. Eu não marco cirurgia, eu não dou orçamento, eu não sei de nada. Eu falo que eu sou empregado delas. Eu vou lá, eu chego lá, tem o que hoje mesmo, que eu nem lembro. Isso. Então é isso que a gente faz. E graças a Deus isso tem dado um resultado muito interessante. Pra você entender, a nossa preocupação com os resultados é tão grande que Luana tem um trabalho também que ela faz de ir atrás daqueles pacientes antigos. Que é o que a gente... ele falou coisa semelhante, né? Tipo, eu ligo para um paciente estou no ano de 2016, inclusive. Eu liguei para um paciente desse ano, 2016, para saber se está satisfeito com o procedimento que foi realizado em 2016.
E aí alguns falam, tô muito satisfeita. Luana, mas eu acho que eu posso melhorar mais alguma coisa no rosto. Aí a gente acolhe. Luana, fiz a rinoplastia, tem uns 7 anos, acho que a ponta caiu um pouquinho. Né? O que é natural, né, Márcio? Que é natural. A gente É envelhece. natural, exatamente, é um processo natural. E aí, Dr. Márcio acolhe esse paciente e se O achar que importante deve é passar ele por se outro. sentir, ele perceber que a gente se preocupa, né? Sim. Exato. Porque ao se preocupar com o paciente, além de ser humano, a gente está se preocupando com pessoas, a gente está se preocupando com a nossa atividade também. Ou seja, eu não quero pessoas com narizes feios, feitos Frustradas por aí, por mim. né? Se tá feio, vamos corrigir. Sim. Se não tá Isso. legal, vamos corrigir. Na verdade, a sua assinatura tá ali naquele nariz Exatamente. também, né? Então, Cada não deixa nariz de que você ser- opera é a sua assinatura que tá ali que precisa tá bom. Não deixa de ser um pós-atendimento. É o Sim. pós-venda, né? Que o comércio faz muito bem. Sim. Mas a área de serviços, eu acho que deixa um pouco a desejar. Uhum. Porque muitas vezes o profissional da área de serviços, ele ganhou aquela grana e já ganhei, tchau. Exato. Não pode ser assim. Então E é você tem que importante acompanhar, né? esse feedback do paciente, porque nesse checklist, né, esse acolhimento inicial, depois da consulta com ele, passou pelo setor financeiro, eu novamente entro em contato para fazer o pós-consulta, né, Sim. que eu nomeei pós-consulta, para saber o que é que o paciente achou. Se foi boa a né, jornada do se foi atendimento. boa. O feedback dele é muito importante porque a gente precisa sempre estar se aperfeiçoando. Sim. Então a gente depende do paciente para passar o ponto de vista dele. E aí tem o checklist pós-consulta, atendimento pré-cirúrgico, acompanhamento pós-cirúrgico e o resgate. E o né? resgate Então, que é o são que a gente essas vai fazendo com funções. de longo prazo. Ou seja, a gente tem que dar esse tipo de coisa, até para que eu aprenda com os erros Sim. e Isso. para que eu aprenda com os acertos. E Papai, isso é tá dando bacana, certo. Márcio, porque a gente sabe que muitos profissionais têm um ego extremamente inflado, né? E dificilmente admite que errou, que, sei lá, eu acho que as pessoas acham que já sei o suficiente, não preciso. Essa sua postura de ouvir, a escuta, na verdade, pelo que eu percebo, Luana, você que é psicóloga que trabalha muito com a escuta, ela tá presente em toda essa jornada Em do todas. paciente com a sua equipe, né? O paciente é ouvido em toda essa jornada. E eu vou te dizer uma coisa, não existe ao longo da minha vida nenhum momento de evolução e de me mexer melhor do que aqueles momentos de algum insucesso. Então, algum insucesso é indispensável na nossa vida. Porque se tudo dá certo, você fica lá, pau massa, tudo dando certo. Então tem que ter aquele pequeno insucesso para você, olha, epa, vamos dar uma recuada, está mais um pouquinho, ó, eu vou Exato. naquele congresso ali, eu vou naquele curso ali. E aí você vai aprendendo e vai se melhorando. ao E longo a do prática vai trazendo a perfeição Sim. também, né? Isso. Depois de tantos anos operando, de tantos anos ouvindo tantos pacientes, Sim. chega um momento que você vai ficando cada vez mais. Mas né? craque, né? É aquela coisa se eu não me engano, é o Michael Glaudio, ele fala no livro que você se torna mestre naquilo que faz após 10.000 horas. Eu acho que a gente já tem mais de 10 mil horas de cirurgia. Só esse ano atendemos 2.000 e de atendimentos esse ano foram mais de 2.000 pessoas. E olha que não é agenda corrida não, viu? É agenda com uma marcação de 1 hora, de meia hora. Foram mais de 2.000 pessoas. De cirurgias, acho que já passaram de 300 cirurgias, só esse ano 2021. Então, graças a Deus, a gente tem um respeito muito grande da classe. Graças a Deus, a gente tem pessoas que nos indicam, são pessoas que são nossos fãs, que é o meu objetivo de vida, não é ter paciente, é ter fã. Na verdade, 2004. na verdade, é o desafio de todo profissional, né? É transformar clientes, pacientes em fãs que vão realmente divulgar a sua marca por aí. Eu acho que vocês conseguem fazer isso muito bem. Vamos fechar então? Obrigada. Vamos fechar. Vamos fechar então com Luana, dando aí seu olhar de psicóloga, dando uma dica, uma orientação para as pessoas se amarem mais, né? Em relação à autoestima, em relação à beleza. Fecha aí com alguma coisa nesse sentido pra gente. Nesse sentido aí, né, eu sempre oriento, né, buscar pelo autoconhecimento. E o autoconhecimento a gente adquire muito na terapia, né? Mas uma outra orientação que eu passo também lá são para profissionais como o Dr. Márcio, né, cirurgiões, da importância desse atendimento psicológico, Sim. de ter um psicólogo trabalhando ali junto, porque como ele falou, e como você falou, o diferencial, né, dele, que eu admiro bastante, é justamente isso. Abraça o paciente hoje, mas não solta. Então, ele tem pessoas na equipe para dar esse suporte também. Eu não faço uma cirurgia hoje e eu fiz a cirurgia com ele hoje, eu não posso ficar desassistida. Então, se eu tenho um psicólogo para me acompanhar, né, para estar sempre buscando informações sobre mim, a tendência da evolução é maior.
né, a probabilidade que a evolução seja positiva é maior. E muitos profissionais, né, que eu vejo só abraçam o paciente no momento da cirurgia e deixa. Sim. Né? Então, ele tem essa psicóloga aqui que está disponível o tempo todo para o paciente dele. Né? Outros profissionais é só no momento mesmo da cirurgia. Então, faz uma diferença muito bacana no trabalho e principalmente para o paciente. E para o próprio conforto do cirurgião, para o né? conforto, exato. Eu costumo dizer na minha consulta, eu tenho uma vida muito confortável, assim, em relação aos meus pós. Eu operei pacientes essa semana inteira, até ontem. Ninguém me ligou. Ninguém mandou mensagem para dizer que tá... Porque eu tenho uma equipe tomando conta disso. Então a equipe dá assistência. Como são cirurgias que tem pouca intercorrências sérias, geralmente intercorrência é coisinha simples, uma dorzinha aqui, uma dorzinha... A equipe tá tomando conta disso. Então eu tenho meu final de semana normal, eu tenho minha noite normal. Minha vida. Às vezes eu opero o paciente hoje, eu viajo. Eu não preciso, não. Eu tenho que não posso viajar porque eu tenho um paciente operado. Não preciso disso porque eu tenho equipe para tomar conta. Bacana. Então, galera, vamos finalizar por aqui. Esse papo de hoje foi o último papo do podcast MF de 2021. Vamos entrar em 2022. Quero desejar a vocês um excelente Natal e um maravilhoso 2022. Que acabe-se com essas coisas que aconteceram com a gente nos últimos 2 anos sejam acabadas definitivamente, que essa pandemia se acabe logo o mais rápido possível. Você que ainda não vacinou, vacine, largue dessa coisa de antivacinação, largue de ser abestalhado e dê seu braço para tomar furada, porque é isso que protege a gente. Aos antivacinas, vão pra merda vocês. Valeu, um abraço a todos.